No tempo do bisavô, era fácil encontrar crianças brincando na rua e adulto a prosear. Causos eram contados nas salas e nas calçadas. E assim, de boca em boca, histórias eram passadas. Mas desde o Lampião a gás, muita coisa já mudou. Saiu a criança da rua e o adulto se calou. Lendas, contos e mitos acabaram se perdendo. E a beleza da tradição oral, pouco a pouco, vai morrendo. Por isso, contar histórias é uma forma de lutar para manter viva a chama dessa arte milenar. Eu sou o João Cruz, e vou contar uma história para manter viva essa chama. E a história que eu vou contar é A Princesa Cascuda. Em um reino muito tranquilo, viviam um rei e suas filhas Catarina e Mariana. Nesse reino, havia uma tradição que toda vez que uma princesa chegasse à idade de se casar, eles realizavam os jogos nupciais. E Catarina estava em idade de casar, então os jogos seriam realizados. Catarina era muito querida, todos gostavam dela, ela era muito bondosa e justa. Os jovens do reino esperavam ansiosos por esse dia. Porém, a tranquilidade do reino seria abalada. Mariana, a irmã de Catarina, sentia muitos ciúmes dela, por ela ser muito paparicada, por todo mundo gostar dela. Então resolveu atrapalhar a vida da irmã. E para isso, foi procurar uma bruxa que morava do lado lá, numa floresta do lado da cidade. Chegou ao casebre da bruxa e bateu. Fica aí, quem ousa me incomodar? Mariana, assustada, nem respondeu. Não vai responder? Muito bem, vou transformar neste velho tamanduá. Não, por favor, eu sou a princesa Mariana, eu preciso falar com a senhora. Princesa! Mentirosa, transforma em gambá! Não, é verdade, por favor. A bruxa então foi ver o que ela queria. E ela explicou. Sabe o que é? É que a minha irmã, ela é muito paparicada, eu não aguento mais, todo mundo só tem olhos pra ela, ninguém me nota. Eu queria que a senhora desse um jeito nela. E o que é que você quer que eu faça? Que eu desapareça com ela? Que eu transforme ela em piolho? Em pulga? Em percevejo? Não, eu quero que ela fique horrorosa para afastar as pessoas dela. E assim eu vou poder aproveitar para ver o sofrimento dela também. E as pessoas vão me notar. Eu dou esse colar aqui para a senhora como pagamento. A bruxa então foi lá fazer a poção. Colocou no caldeirão dela aquelas coisas que bruxas usam para fazer poções, não é? Colocou lá asa de morcego, bigode de gato, pelo de rato, xixi de taturana, baba de sapo, todas essas porqueiras que elas usam. E enquanto ela mexia, ela falava assim: Simbandão, simbandum! Carabinum, carabinum! Feitiço igual a este não haverá nenhum! Quando a princesa tomar desta poção, ela não mais falará, ela guinchará. Em seu corpo muitas escamas aparecerão, a começar pela mão. E se alguém tentar tirar o efeito deste encantamento, mais escamas aparecerão. Como acabar com isso, só eu sei, para ninguém falarei. Zimbandum, carabinum, carabinum. terminado, ela pegou então, colocou a poção numa garrafa, entregou para ela e disse assim: Coloque agora esta poção na comida dela e diga a seguinte frase: ciúmes e ambição, faça valer o efeito desta poção.
E assim foi. Naquela mesma noite, Mariana colocou a poção na comida da irmã e falou aquelas terríveis palavras: ciúme e ambição façam valer os efeitos desta poção. Na manhã seguinte, quando Catarina despertou e foi falar bom dia para a camareira, saiu um som horrível de sua boca. Ela ficou apavorada e notou que seu corpo estava cheio de escamas. Tinha mais escamas do que 50 peixes. O rei, quando soube, ficou desesperado. Só pode ser bruxaria, falou. Chamou os sábios do reino para que eles tentassem libertar ela. Mas quanto mais eles tentavam curá-la, pior ela ficava. Perceberam que ela não teria cura. O reino estava em alvoroço. Todo mundo começou a falar. Falavam que ela tinha pé de pato, que ela latia quando ia falar, rabo de cavalo, nariz de porco, orelha de gato. Falavam tudo dela, que ela parecia um crocodilo. Olha cada coisa que falaram dela. Chegaram até a pedir para expulsar ela do reino, de medo de contágio. O rei estava desesperado, o reino agitado. Só Mariana que estava gostando daquilo tudo. E agora? Os jogos nupciais seriam iniciados. Será que alguém se casaria com ela naquela situação? A Mariana logo falou para o pai: pai, eu me caso com o vencedor se ele não quiser casar com ela. Ou então se eu cancelo os jogos. Mas não, o pai manteve a palavra e mesmo naquela condição, ele mandou realizar os jogos. Os jogos então foram anunciados e os jovens se dirigiram ao rei. Então o arauto do rei anunciou o início. Senhores, é dado início aos jogos nupciais. Os senhores terão duas provas. Primeiro, passarão a noite na Pedra do Reino, onde coisas estranhas acontecem. E segundo, terão que cultivar estas sementes mágicas, que florescem em uma semana, e trazer o melhor que conseguirem. Boa sorte a todos! Os moços então iniciaram os jogos. Dirigiram-se à Pedra Misteriosa e por lá deveriam passar a noite. E assim que o sol se escondeu e a noite começou a cair, eles começaram a ouvir alguns barulhos. E além daqueles barulhos estranhos, eles começaram a receber chutes, tapas, beliscões. Eram empurrados contra a pedra. Contra as árvores. Eram arrastados. Muitos deles não suportaram, saíram correndo. Os que continuaram sofreram muito. Mas, se começou a amanhecer, tudo foi voltando ao normal. Silenciou e os jovens, bem machucados, cheios de roxo, assustados, aqueles que conseguiram continuar lá, poderiam partir para a segunda prova, que era cultivar as sementes mágicas. Passaram então, pegaram seus vasos e foram ficar em casa durante uma semana cultivando aquelas sementes. Passada uma semana, retornaram ao castelo. O rei, pessoalmente, foi fazer o julgamento. Foi junto com as suas filhas, Catarina e Mariana. A Catarina, toda com véu, coberta com véu, né? Afinal, ela estava com uma aparência ruim. Elas sentadas ao lado dele, e ele então se pronunciou. Senhores, vocês que aqui conseguiram chegar são vitoriosos. Mas vamos ao julgamento.
A primeira prova, passar a noite na pedra misteriosa. Vocês suportaram tudo e foram para a segunda prova. Trouxeram as flores que cultivaram durante uma semana. Pois bem, vou agora olhar uma por uma das flores para escolher o vencedor. O rei então caminhou no meio deles, olhando uma por uma das flores. E olha, tinha flor bonita, hein? Tinha flor de tudo quanto era tamanho, tudo quanto era cor, uma mais bonita do que a outra. O rei, então, depois de ter olhado tudo, anunciou o ganhador. Foi nessa hora. Foi nessa hora que o povo começou a reclamar, que o povo levantou a voz. Não é possível, é injustiça. Os concorrentes, os jovens que estavam concorrendo, nossa, ficaram revoltados. Foi aquela revolta geral, aquela balbúrdia. O rei então fez com que todos se acalmassem e explicou. Vejam todos, essas provas testam a qualidade de cada um. A primeira prova, a pedra misteriosa, serve para mostrar se vocês têm coragem, se vocês são resistentes às adversidades. E todos vocês passaram por esse teste, pois todos que estão aqui recebem a mesma quantidade de pontos. Porém, a segunda prova, cultivar a semente mágica. Essa prova mostrava a honestidade de vocês, pois as sementes que nós demos não poderia ter dado outro tipo de flor que não este tipo do vencedor, essa flor cinza e seca. Ele foi o único que trouxe o que realmente cultivou, portanto, foi o único que disse a verdade. Ao ouvir isso, o povo aplaudiu, entendeu, aplaudiu. Mas o rei abriu uma exceção. Senhores, como todos sabem, a nossa querida princesa Catarina sofreu um encantamento. E por conta desse encantamento, eu vou abrir uma exceção nos jogos. E vou fazer com que o ganhador opte entre casar-se ou receber seu peso em ouro. Mas antes da decisão dele, eu quero que Catarina se mostre a todos. Afinal de contas, muitos boatos, muitas fofocas correm pelo povo. E eu quero que ela mostre a real situação. Catarina, por favor, mostre-se ao povo. Catarina, então, levantou-se, tirou os véus e foi seguido de um silêncio absurdo. Catarina estava coberta de escamas e quando foi falar, o povo estava admirado. O povo não acreditava no que estava vendo. O rei, então, muito bem, agora que todos conhecem a real situação da nossa princesa, eu pergunto ao ganhador, você quer se casar com ela ou seu peso em ouro? Nessa hora, Mariana já estava se divertindo, estava muito feliz por dentro, intimamente, porque você acha que o rapaz ia querer se casar com aquela moça cheia de escamas, que quando ia falar soltava aquele som esquisito? Ela já estava se divertindo, já estava muito feliz com aquilo. Aí o rapaz respondeu, Majestade, quando eu entrei nos jogos nupciais, entrei por amor à princesa Catarina. Por isso, eu pretendo me casar com ela, pois o que ela tem por fora não me interessa. O que me interessa é como ela é. Eu tenho certeza que ela continua sendo a mesma princesa bondosa que ela sempre foi, justa como ela sempre foi. Então, eu aceito me casar com ela. Assim que o moço acabou de dizer isso,
ouviu-se um barulho. Nesse mesmo momento, no meio do povo, apareceu a bruxa. Ela estava lá disfarçada com outra aparência. E nesse mesmo instante também, a princesa Catarina ficou curada. O rei imediatamente mandou a guarda real pegar a bruxa. Pegaram a bruxa e ela teve que se explicar. Ela então contou que fez tudo aquilo a mando de Mariana. E para comprovar, ela mostrou o colar, aquele lá que ela tinha recebido. O rei então mandou colocar a bruxa na torre do castelo. Ela está lá até hoje. E toda vez que alguém suspira de amor, a bruxa arranja os dentes de ódio. A princesa Mariana foi mandada para um convento para ajudar as pessoas. E realizou-se uma grande festa. Foi um grande casamento. A princesa Catarina se casou com o vencedor e muita coisa mudou no reino. E mudou para melhor. Este conto foi contado por quem gosta de contar. Se você gostou do conto, faz favor de recontar. Muito obrigado.